Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniele Vidal, eu sou psicóloga, analista comportamental e especializada em gestão emocional. Agora a gente vai assistir alguns cortes daquele programa do Shark Tank e ali fala muito sobre comportamento, sobre sentimento, sobre a forma como você encara o teu negócio, como você acredita no teu sonho, como você convence o outro através do seu comportamento a comprar a tua ideia. Agora a gente vai começar a assistir e eu vou pausando e falando com vocês sobre algumas coisas que eu vejo importante aqui, tá? Estamos aqui hoje à procura de um sócio que invista R$500 mil em troca de 20% de participação da nossa empresa. Primeira coisa para falar, assim, ela é muito artificial. Eu entendo toda a insegurança, tá ali num programa de TV com os tubarões e tudo, mas ela é artificial, não tem leveza. E na hora que a gente vai fazer venda, a gente precisa do encantamento e do posicionamento. Então essa é a primeira coisa que aparece, que grita aqui. Começamos como e-commerce e com um truck que serviu de loja móvel. Como é que está o histórico de faturamento do seu negócio? Nós faturamos R$346 mil. O ano passado nós conseguimos triplicar esse número, chegando a R$956 mil. Você mostrou pra gente pelo menos uns 5 canais de venda. De todos esses canais que você tá falando agora, qual que tá mais indo bem? O faturamento ele vem dos quiosques e também do e-commerce. Esse produto, por exemplo, ele é altamente biodegradável, feito de fibra de arroz, fibra de bambu. Então é um produto atóxico, aqui não tem plástico. Os nossos comedouros não são de madeira, eles são de bambu. O tecido das caminhas, eles são feitos de 70% algodão reciclado, 30 garrafa PET. Nós temos a intenção esse ano ainda de ter 3 franquias e os próximos 5 anos, pelo menos uma franquia por mês. E para isso que você quer os 500 mil ou você tem outro caminho para... Esse dinheiro seria agora para a gente realmente conseguir crescer com os novos contratos que a empresa acabou de fechar. Quando ela descreve o produto, você vê que ela tem uma propriedade sobre aquilo, ela tem o conhecimento, ela tem segurança. Só que a parte corporal dela traz um pouco de medo. E aonde esse medo ele fica muito evidente? Quando eles começam a perguntar para que ela quer o dinheiro. E aí ela fala para a gente poder honrar os compromissos, os novos contratos que a empresa assinou. E nesse momento os Sharks se colocam as feições mais fechadas, mais embrutecidas, mais pré-ocupadas. Literalmente no sentido da palavra. Eles estão com um pensamento voltado a o dinheiro não é para crescer o negócio, é para honrar o que já foi feito. Então isso acende um alerta, porque eles querem investir num negócio para crescer e não colocar num negócio para ele não quebrar de início. Então, nesse momento, ela peca quando ela fala sobre o valor. Talvez ela pudesse formatar essa ideia melhor para trazer de uma outra maneira. Então, a comunicação dela, na hora de dizer o valor e o motivo pelo qual ela precisa do dinheiro, foi uma comunicação que não foi assertiva. Ou melhor, foi assertiva se eles não investirem. Quanto você tá pagando São de 9 aluguel? metros quadrados. Lá tá com aluguel de R$17 mil. O shopping lá tá faturando R$40 mil. Lá é uma operação deficitária hoje. Você me deu um banho de água gelada agora, mulher. Ela não é uma expert, uma campeã de vendas. Nós não tô podemos começando, exigir dela essa pegada. Não, acho eu que não tô aqui exigindo. entra o nosso expertise. Não, eu não tô exigindo. Como eu Tá errando conheço em os alguma dois, coisa lá. eu acho esquisito esse Eu faturamento de vou te 40. explicar o que eu errei e eu já sei qual foi o meu erro. Qual? Né? Eu estou no shopping numa entrada de serviços. Isso é Então, ruim. um movimento não tão bom e uma classe C e D, apesar de você ter falado o oposto, que Mas não na é área o de todo serviço shopping. justifica essa ideia. Agora, esse pedaço do vídeo, ele traz uma tensão muito grande porque começam a falar sobre erros. A gente não gosta de falar sobre erros. E aqui eu vou fazer um recorte sobre vida. A gente tem a mania de achar que errar é ruim. Não, gente. Se você não erra, é porque você não tenta. E se você não tenta, você nunca vai conseguir acertar. É um momento muito tenso, mas é um momento que demonstra toda a fragilidade, é um nervosismo, mas ela não volta, ela não arreda o pé, ela fica ali e ela banca. Eu acho que essa palavra é a palavra mais forte desse momento. Ela banca o próprio erro.
E isso é de uma capacidade psíquica gigante. Bancar a posição que não deu certo perante um negócio. Quantas vezes a gente deixa de bancar até o próprio desejo? Sal o erro. Eu quero fazer uma proposta, tenho o investimento, mas eu preciso de 45% para participar. A minha proposta é o seguinte, eu vou nos 40%, vou te oferecer os 500 mil reais. Então 250 eu ponho dinheiro, 250 eu ponho em consultoria pra gente botar essa franquia pronta pra ela ir pra vida. Pois seus 500 mil, isso aqui não ficou claro, é pra quê? É para capital de giro. Nós acabamos de fechar recentemente um contrato de marketplace com a maior mega loja do Brasil. Preciso de um pouco de estoque Ok. para atender esses caras Claro. dos contratos que a gente fechou no último mês. Ela começa a se desestruturar porque ninguém consegue entregar para ela o valor financeiro que ela precisa. Porque um dos Sharks quer entregar para ela valor intelectual. Ele é o cara que tem a maior rede de óculos do Brasil e vale escutar a história dele é fantástica. Então ele sabe o que ele está fazendo. Talvez esse valor que ele está dando em capital intelectual vá dar um upgrade muito maior no negócio dela. Aonde está o grande problema e aonde ela está, o corpo dela está mostrando, porque o nosso corpo ele fala, né? A gente precisa ter muita sabedoria, muito cuidado. Isso é gestão emocional. É a gente ter o conhecimento da gente e entender que tudo na gente fala pela gente. Não é só aparência. É aparência, é o jeito de falar, é o que você fala, é o como você fala, é o como você se veste, é o que você veste. Aqui principalmente é o posicionamento corporal dela. Ela tem o posicionamento corporal do medo. As microexpressões faciais dela trazem o pavor e eles estão vendo isso. Eles conseguem enxergar que é um bom negócio, mas quando entra o motivo pelo qual eles precisam, né, a empresa precisa do dinheiro, é onde trava. E mais uma vez, a comunicação tá falha e a parte comportamental, a parte física dela tá pecando, vamos dizer assim. Você é o varejo e então por esse motivo eu tô fora. Não acho que você tem alguma coisa diferente das outras lojas e por esse motivo eu tô fora. Tá com dois grandes aí, por isso eu tô fora. Me chama muita atenção esse momento porque ela quase chora. Você vê a parte superior dos olhos dela tremendo e você vê que as lágrimas começam. Você vê que aquilo ali, se ela não tiver o investimento, talvez ela não vá adiante. Então, nesse momento, ela demonstra fragilidade no processo do negócio, mais do que nela mesma. E aqui, ninguém vai investir em algo que talvez dê certo. Ninguém vai investir só num negócio. A gente investe no negócio, mas principalmente na forma como quem criou o negócio acredita nele. Se você, que é dono de um negócio, tá com medo, apavorado, tá acuado, literalmente, se você jogar um peixe sangrando num aquário de tubarões, o que vai acontecer com o peixe? Vai ser comido. É mais ou menos isso que está acontecendo. Eles enxergaram a fragilidade dela, o campo emocional dela se destacando e eles começaram a ver que eles podem comer uma parte maior do negócio, sem investir tanto dinheiro. Então, assim, o seu posicionamento e a sua certeza sobre o seu negócio não precisa ser só no papel ou nos números, mas tem que ser na forma como você apresenta e fala sobre ele. A minha consultoria eu vou para 200 e eu ponho 300 mil em dinheiro na empresa pra gente fazer 40%. A dele é 45, tá? Com 500. Se quiser um tempinho para pensar. Eu gostaria, Pois não. sim, desse tempinho. Claro. Quando os dois apresentam a proposta, o que é importante ali? Existe uma fragilidade na estratégia do negócio. E ela está tão preocupada com o dinheiro que ela está esquecendo que se ela só botar dinheiro e não tiver uma estratégia de negócio melhor, ela pode quebrar, ela pode fazer com que o negócio estagne, enfim. Então aqui, nesse momento, ela sai para pensar e ela não percebe que não é sobre a grana. Ela está tão confusa e tão preocupada que ela não vê
a oportunidade mega power que ela tem de pegar uma consultoria. Gestão emocional, não misturar, saber entender. Muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não vive do querer, a gente vive do que precisa ser feito. Consultoria cara, meu. Como, cara? 200 pau pra abrir todas as portas que eu conquistei nos últimos 20 anos? Já sei que shopping entrar, onde entrar, como entrar, com quem falar, isso vale uma fortuna. Tá bom? Exatamente. Barões, eu queria fazer uma contraproposta para vocês. Poderiam compartilhar dessa proposta, tendo 20% de participação cada um, pelo investimento de R$500 mil, 250 cada um. O negócio não permite, não cabe, Não cabe 2 mesmo. tubarões dentro dele, é só por isso. Quando ela faz a contraproposta, ela traz para eles entrarem como sócios, cada um com 20% e trazendo só o valor do investimento, o valor monetário. O capital intelectual ela deixa de lado. Ela dá um tiro no pé gigante. Vamos lá, vamos ver como é que acaba isso. Você tem que A decisão escolher. é sua. Eu gostaria muito de honrar os contratos que nós acabamos de fechar e eu vou precisar muito desse aporte por conta do capital de fluxo, de caixa. E ela volta. Eu gostaria de honrar os contratos que nós acabamos de fechar. Mais uma vez, assim, a fragilidade. O teu negócio sempre vai ter fragilidade. Todo negócio tem. Só que ninguém compra fragilidade, gente. A gente compra a certeza de que aquilo ali, dê o que der, você vai dar um jeito. Isso é empreender. Quando a gente fala de um empresário, a gente está em outro nível de negócio. Mas empreender, eu vou dar um jeito. Como? Talvez eu ainda não saiba. E aí ela tá nesse momento de só pensar na grana, e não é o que os tubarões fazem. Eles investem para escalar e ganhar dinheiro, e não para cobrir rombo. Então, Senzato, eu gostaria muito Oh, que você que fosse meu beleza. sócio. Parabéns, meu, parabéns. Muito Parabéns, obrigada. viu? Não, a gente tem um sócio, filho! Quando a gente analisa esse caso aconteceu antes da pandemia e quando veio a pandemia, fechou. Então, primeiro apontamento, o desequilíbrio pela grana, né? O desequilíbrio do fluxo de caixa fez com que ela não fosse assertiva na hora que ela teve a oportunidade de uma consultoria. A consultoria talvez tivesse feito a diferença na hora que a pandemia chegou, porque um dos canais de vendas dela era a internet. Assim, óbvio, muitos negócios fecharam na pandemia e aqui quem sou eu para julgar alguma coisa? Dizer sobre competências e sobre competências. Não é nem esse o nosso objetivo, mas é a gente trazer que ela foi buscar investimento num momento muito delicado do negócio. Então ela estava com uma fragilidade, uma ferida no negócio, e uma ferida financeira, uma ferida que se destaca muito dentro do negócio, que pode levar o negócio adiante ou não, mas ela foi muito insegura. E essa insegurança talvez tenha fechado grandes janelas de comunicações cerebrais, né? Ela não pensou direito, vamos botar assim, de maneira mais simples. Quando a gente precisa de grana no negócio, muitas vezes uma boa conversa, e ele no início, ele fala, fica comigo, eu te dou a consultoria, o que está faltando a gente pega no banco. Então, assim, faltou nesse momento literalmente sabedoria. Se ela tivesse mais equilíbrio emocional, ela teria pensado de forma mais assertiva. Óbvio, ela tinha um monte de conta para pagar, provavelmente, por tudo que ela estava falando, porque ela deixava muito claro que ela precisava honrar os compromissos que ela assumiu com o novo marketplace que ela tinha colocado as mercadorias, né? Que ela tinha colocado o negócio, a bandeira, a marca. Mas você vê a diferença. O menino, disseram para ele o tempo inteiro, ninguém apostou nele, ninguém deu grana para ele, e ele em nenhum momento ele disse que o negócio dele não era viável. Ele disse que o negócio dele tinha sazonalidade, momentos no negócio que precisavam ser ajustados, mas ele acreditava muito no negócio. Isso fez a diferença. Mesmo todo mundo olhando e falando, não vale a pena investir, a Cris veio e fala, vale a pena investir em você, eu vou te dar uma consultoria. E foi fantástico. Então, assim, óbvio, ele é um menino, né? Ele não tem talvez o aluguel para pagar ou qualquer outra coisa, talvez não tenha, mas ele soube gerir o medo, ele soube entender que uma consultoria era algo fantástico. Ele saiu dali com a certeza de que ele estava ganhando. E ela saiu dali
com a dúvida do que ela ia poder fazer com o negócio dela. Então, isso mostra um posicionamento de formação de pensamento muito diferente. Ele queria crescer, ela queria estancar o sangramento financeiro. Então, isso traz um posicionamento emocional. A gestão emocional é o principal fator de desequilíbrio dentro de um negócio. Eu espero que vocês tenham gostado da análise e se vocês gostaram, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta, porque semana que vem tem mais.